Bom dia, seja bem-vindo a mais um 7h37, live 3 do ciclo Quero um 2025 próspero. O que eu tenho que fazer antes de começar minha estratégia de marketing, como que eu finalizo numa boa estratégia de marketing, vendas e liderança para alavancar os meus negócios, né? Então vamos recapitular. Hoje a pauta antes de recapitularmos, hoje a pauta é a independência emocional, tá? Deixa eu colocar o título aqui, independência emocional, como que isso traz foco, como que eu relaciono isso com marketing e vendas, o que tem a ver, por que eu tenho que olhar para isso antes de pensar em ter sucesso financeiro, de vendas, né? Antes de eu pensar de estruturar boas relações com o meu mercado, lembrando que marketing trata de tudo que envolve relacionamento com o cliente, relacionamento assertivo em todas as pontas, em todos os canais, a jornada do cliente, né? Então agora dito isto, vamos recapitular autoconhecimento. A gente falou que é importante, né? A história do Ikigai Marketing, né? Relacionando aí tanto a vida como os negócios. Quando a gente pensa em autoconhecimento, a gente relaciona com o Ikigai Marketing, tá? Quando a gente pensa na segunda transmissão que nós fizemos ontem, a gente falou em o que? Amor próprio, né? Então, segunda-feira autoconhecimento, terça-feira nós falamos de amor próprio. O que amor próprio tem a ver com ganhar dinheiro no marketing? E aí a gente falou muito de autenticidade, né? Aquela autenticidade, aquele posicionamento, tal do branding. Se a gente for, então, relacionando tecnicamente ao branding. Quando a gente olha para todas essas questões, nós arrumamos toda a casa, seja pessoal ou empresa ou negócio, especialmente quando sou eu a empresa, né? Quando eu sou uma rede, é premissa dos gestores, dos diretores alinharem isso e passarem adiante esse legado aí para os seus times, né? Agora, indo adiante, a gente chega na questão da inteligência emocional, aliás, da independência emocional. Inteligência emocional a gente vai falar amanhã, já vou dar um spoiler aqui, tá? Da independência emocional, como é que isso se relaciona com marketing, vendas e liderança, né? Estrutura de parcerias, estrutura de fornecedores, estrutura de coparticipadores do meu negócio, de investidores, né? Estrutura de foco, estrutura de riscos ou não, resiliência, concentração, oportunidades, tá? Então, a independência emocional, tanto no sentido pessoal, vamos dizer assim, ela é necessária para uma vida próspera, de paz, de alegria, de sucesso, mas para uma vida de business, para uma vida de liderança, e quando eu penso em liderança de negócios, quando eu penso em marketing, eu estou falando em liderança. Quando eu penso em vendas, eu estou falando em liderança. Quando eu penso em influenciar pessoas, e aqui que está a junção de marketing e vendas, eu penso em liderança. Então a liderança, ela faz parte desse contexto, dessa característica que requer aí um bom profissional. Aquele profissional que quer buscar o seu lugar de fala e entende que ele ganha dinheiro através de um propósito, através de uma missão. Pessoas que têm esse tal do propósito e essa tal da missão, visão, valores, que a gente sempre tanto fala, tem com certeza mais de meio caminho andado, muito mais de meio caminho andado. Por quê? Porque ela pode não ter a técnica, mas ela não vai desistir, ela vai aprender, nem que seja com os erros, então ela vai chegar lá. Agora, a independência emocional, ela te coloca num lugar do tipo assim, de transparência, de classificação da onde cada um cabe dentro do processo da organização ou do marketing. Então, eu vou colocar os parceiros no lugar dos parceiros, eu vou colocar o investidor no lugar do investidor. Do ponto de vista pessoal, só para a gente fazer uma relação para ficar mais claro o entendimento, eu tenho influências, né? E isso também impacta no marketing, tá? Influências do meio, influências da família, influências de amigos, influência dos sócios, né? Essa influência, ela mexe com as minhas energias, né? Então, outro dia eu estava falando com um parceiro e ele disse, eu tenho um fator de influência que eu não tinha me dado conta, X, né? Ele estava falando de uma situação pessoal. E eu não tinha me dado conta o quanto que isso atrasa a minha produtividade. E isso é mais comum, muito mais comum do que a gente imagina. Algumas pessoas têm consciência e se vitimizam por isso, e procrastinam por isso, consciente.
eu não consigo fazer, e às vezes é influência financeira, né? Eu não consigo realizar porque eu não tenho a máquina adequada, eu não consigo realizar porque eu não tenho o recurso adequado. Esse mindset é um mindset que atrasa a liderança, atrasa as vendas e atrasa o marketing. E é um mindset que gera uma dependência da situação. Uma dependência da situação, ou seja, eu dependo da situação para realizar, eu dependo da situação para fazer. Porém, todavia, entretanto, contudo, tanto este canal quanto tantos outros, bom dia, Eduardo, saudades tuas, olha aí, um baita de um comunicador aí conosco na área da publicidade, enfim, entre outras coisas, parceiro de longa data, estamos falando de dependências, né, parcerias, enfim, então algumas parcerias são ok, outras não são, e quando eu penso em dependência, quando eu estou dependente financeiramente da minha realização, eu também não realizo, eu também procrastino. E aí eu vou lembrar uma frase de alguns filósofos, autores que a gente vê por aí, não sei a autoria, porque todo mundo fala, comenta ela, né? Autoria não identificada, né? A gente faz o melhor que podemos, até com os recursos que temos, até podemos fazer mais, até melhorarmos as possibilidades dos recursos, né? Então, mais ou menos nessa linha. Logo, eu não tenho uma boa máquina, não tenho um bom celular, ok, usa do filho, usa do amigo, usa do marido, pega emprestado, né? Grava com o computador, faz o melhor que você pode. E pasme, grandes sucessos do marketing iniciaram em nível de bastidor mesmo, tá? Mas rapidamente entenderam, né, que a imagem faz parte do processo e rapidamente, assim que possível, retroalimentaram a máquina e passaram a investir mais na produção, nos conteúdos, e hoje bombam muito, e hoje estouram muito, mas hoje está fácil, bom dia, hoje está fácil porque um dia foi difícil e passou pelo percurso difícil. Então eu te desafio a refletir sobre isso, de que quando a gente tem uma dependência financeira, a gente não realiza, porque eu não tenho a estrutura adequada, eu não tenho os recursos adequados, eu não tenho o aplicativo adequado, eu não tenho o gestor, a gestão adequada, eu não tenho o ambiente adequado, ok, faça com que você tenha, porque essa força que você coloca, imprime no início, ela vai te deixar muito leve ali na frente, você vai alavancar muito. Então, o que a gente tem que fazer nesse momento, nesse terceiro passo, tá? Nós temos que, literalmente, pegar um papel, uma caneta e listar todos os ativos que vão contra mim, do meio, da família, dos amigos, o econômico, tudo que gera dependência para que eu não realize onde eu quero, o que eu quero. Então, se no primeiro momento, lá na segunda-feira, a gente falou sobre autoconhecimento para entender o que eu quero, que ganha marketing. No segundo momento, a gente fala de amor próprio para identificar meu posicionamento, a minha marca, o meu marketing ideológico, o meu brand, né? Definir isso. Eu já tenho claro o meu propósito. Com tudo, essas duas questões anteriores resolvidas, eu já tenho muito claro para onde eu quero chegar, como eu brinco, né? Eu já tenho claro qual é a lua, qual é a minha lua, para no mínimo atingir as estrelas, né? Como é que eu vou atingir as estrelas? Percebe que agora a gente está caminhando, está chegando perto da estratégia. Então, para que a minha estratégia dê certo, eu tenho que ter consciência do que me atrasa. Consciência do que me atrasa, consciência dos meus limites. E não à toa, quando a gente puxa as ferramentas da administração, a gente tem ali a matriz fofa, ou SWOT, que percebe, que reflete intencionalmente sobre as minhas oportunidades, as minhas fraquezas, as minhas ameaças, as minhas forças, né? Logo, se essa matriz, estudada na academia da administração em nível nacional, internacional, me mostra que eu tenho que identificar as minhas fraquezas. Quais são as minhas fraquezas? Por que eu tenho que identificar minhas fraquezas? É para divulgar no marketing? Não. Os meus diferenciais, as minhas forças é para mim divulgar no marketing. As minhas, e para ter gancho de relacionamento com o meu cliente. As minhas oportunidades é para que eu possa inovar através das minhas parcerias, enfim, através de todo um contexto, de todo um cenário que eu vou trazer para dentro da minha realidade. De tudo esse olhar todo é gestão. Gestão de branding, gestão de negócios. Agora, as ameaças, eu vou criar planos B, C, D para blindar. Se eu sei que o dólar oscila, se eu sei que quando chove eu não vendo, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar o comércio, vou explorar novos mercados. Então, esse olhar intencional sobre a matriz da situação me proporciona uma independência, um gás, um fôlego, uma independência no sentido, eu faço o que eu tenho que fazer independente das interferências do meio.
Quando eu identifico minhas fraquezas, o que eu vou fazer? 2 coisas. Primeiro, criar estratégias para resolver essas fraquezas, essas ameaças. E segundo, criar estratégias de como me blindar. Uma coisa é resolver, outra coisa é me blindar. Então, se eu tenho lá uma situação em que eu não posso um parceiro, um sócio, que eu não, neste momento eu não tenho que fazer, faz parte do business, mas me traz uma energia ruim, não tem a mesma visão de alavancagem do que eu, né? Então pensa numa forma de agradecer, né? Agradecer a situação, porque não fosse esse parceiro, vocês não estariam ali. E pensa que este músculo, você exercitando essa sabedoria para lidar com aquela situação, você vai alavancar mais. Tem como, né? Então eu vou tentar ficar menos possível durante o dia ao lado daquela pessoa, daquele sócio. Quais são as estratégias? Eu vou para um lado, a gente vai dividir melhor a situação, né? Para um lado eu vou para o outro, eu vou ter uma conversa sincera, né? É só alguns exemplos que a gente traz das consultorias que nos chegam. Minha família, eu falei só, geralmente é um familiar, um cônjuge. Então, meu cônjuge, ele tem uma visão diferente da minha, né? Ok, mas olha só, aí a gente ressignifica, que aqui cabe muito bem o trabalho de ressignificação, que os processos de coaching, de programação neurolinguística, que a gente também aplica nossas ferramentas quando necessário, para poder alavancar as estratégias de marketing, vendas e lideranças, cabem, né? Vou ressignificar. Bem, num negócio eu preciso de muitos perfis comportamentais, eu preciso dessas diferenças. Os negócios que prosperam, eles são os negócios que têm justamente essas diferenças. Então, como é que eu tiro suco disso? Como é que eu faço uma limonada? Como é que eu posso organizar minha agenda, organizar meu dia, estabelecer os limites, né? Essa questão da independência é muito relacionada a estabelecer limites. Aline, esse papo todo tem a ver com marketing, sim, porque quando eu não trabalho meu comportamental, eu tenho que trazer ferramentas da administração e do marketing técnicas para resolver. Então, se você entende a lógica da coisa, é como você ir para aula de matemática e você tem que decorar 1 milhão de fórmulas. E uma vez eu tive um professor de matemática, aliás, eu tive 2 professores de matemática top. Gente, eu sou da comunicação, mas uma pessoa que tem dificuldade com matemática. Quer dizer, não tem dificuldade, mano, não tem tanta facilidade que nem portuguesa, humanas, né? Tá. Certa vez esse professor chegou na aula e disse assim: eu não vou ensinar fórmulas para vocês, porque essas fórmulas, que eram 10 fórmulas lá, né? Se eu explicar a lógica de como que elas se organizaram, de como elas se desenvolveram, se eu mostrar para vocês a lógica do processo, vocês vão entender o processo, vocês não precisam decorar nada. Então, essas ferramentas de marketing, de vendas, de administração, de liderança, técnicas, existe uma lógica por trás. Essa lógica qual é? São os passos que a gente está falando aqui. Primeiro, autoconhecimento, Ikigai Marketing. Segundo, amor próprio, tem a ver com posicionamento, branding, autoconhecimento, autoafirmação, né? É o marketing pessoal, em outras palavras, técnicas, né? Terceiro, independência emocional, significa o quê? Estabelecimento de limites entre parcerias, fornecedores, clientes, parceiros. E isso te dá o quê? Vamos pra gente começar a encaminhar para o encerramento se faz sentido para você. Aí como é que eu aplico a independência emocional, a independência do meu negócio, a independência financeira, que me traz resultado independente do meio? Canvas do negócio. Plano de negócios. Então percebe que sempre tem uma relação técnica de tudo que a gente traz aqui na lógica. Então você trabalha o seu pessoal, o CPF, o seu CNPJ também vai ser trabalhado em nível de liderança. Percebe? Quando eu penso em independência do meio, para que eu faça a minha realização, independente dos recursos que eu tenho, independente das possibilidades que tenho, meu cérebro, minha cabeça, ela está sempre no positivo, sempre na autoafirmação, sempre no ponto final. O que eu vou ganhar com isso? Novas oportunidades continuamente. Eu vou ganhar um controle absurdo sobre as minhas impulsividades. Aí eu estou numa rede de networking, alguém chega para mim e fala assim: eu tenho a solução dos seus problemas. E você diz amém, gasta todo o seu dinheiro ali e depois se arrepende, né? Eu tenho calma, eu tenho paciência, eu tenho estratégia, eu tenho resiliência, né? Eu tenho sábias decisões, eu tenho foco, eu tenho, através do autoconhecimento que eu gerei antes, nos passos anteriores, eu tenho controle sobre o que dizer não, o que dizer sim, logo eu tenho aumento de produtividade, logo eu tenho redução de riscos, ou os riscos que eu cumpro, que são necessários a todo o perfil de empreendedorismo e liderança,
eles são riscos calculados, né? Calculados, é como você ser um investidor. Eu preciso investir, eu preciso arriscar, porque senão eu não vou ir para o próximo nível, porém, eu faço isso com sabedoria, eu faço isso com contingências, eu faço isso com consciente do pior cenário, do melhor cenário, enfim, eu vou ter resiliência, né? Eu vou ter sábias decisões, eu vou ter enfim, né, paz de espírito. Aí a gente entra para o comportamental também, que faz toda a nossa, todo sentido, no sentido de gerar energias positivas. Né? O que são aqui os comportamentos pessoais que interferem de uma forma indireta ou direta, né? Mas vamos dizer indireta porque eu não estou falando de técnica. Amor, paz, felicidade, energia que transborda, intensidade comigo mesmo e para com os ambientes que eu vivo. Aí você vai para aqueles cursos de influência, vocês lêem aqueles livros, A Arte da Guerra, As Leis da Persuasão, né? Você começa a estudar aqueles livros, aquelas aulas, aqueles cursos de como manipular através da comunicação assertiva, os gatilhos mentais, enfim, os ambientes. Você percebe que o magnetismo, o brilho, a comunicação assertiva, ela se faz com autocontrole sobre todas as questões que a gente está trazendo até aqui, só que em ferramentas práticas. Então eu digo para você assim, para você ser um bom comunicador, você tem que entender de gatilhos mentais, você tem que ter empatia, um gatilho mental, autoridade, validação mercadológica, tudo isso está relacionado com o passo a passo do meu eu comportamental. A minha trajetória, a minha jornada do herói, que passa por autoconhecimento, que passa por amor próprio e que passa por independência emocional. Em outras palavras, passa por propósito, missão, valores, habilidades, o que eu contribuo para o mundo através do meu serviço e dos meus produtos, passa pelo meu posicionamento mercadológico, pelo meu branding, passa justamente pelo meu núcleo de parcerias, né? Como que eu estabeleço minhas relações com meus sócios. Tudo isso é o quê? Plano de negócios. Então percebe que a nossa vida, em última análise, ela não deixa de ser um planejamento de negócios, ela não deixa de ser vários contratos. Um casamento é um contrato, todas as relações são contratuais, inclusive, quando a gente faz análise de perfil, estuda profundamente análise de perfis comportamentais, e eu já estudei bastante sobre isso, eu tenho muitos clientes nessa área, que trabalham com coach, que trabalham com recursos humanos, né? Na questão de recrutamento e seleção, na parte de executivo, consultoria executiva, o pessoal trabalha muito com essas técnicas. No final das contas, tu descobre alguns profissionais especializando em utilizar essas técnicas para salvar casamentos, salvar relacionamentos, porque tudo cai no mesmo fim. Eu entender quais são os meus valores, eu entender quem é o outro em nível de valores deles, eu entender que não existe valor mais ou menos, eu entender que o julgamento é uma libertação, entender que isso vale para liderar times, para liderar marcas. Né? Vê se faz sentido para você. Então, quando a gente organiza tudo isso aqui junto com o cliente, a gente isso aqui é o é o pré-trabalho, é a primeira fase, quando às vezes o cliente vem com isso aqui tudo já desenhado, ok, ótimo, numa conversa ali de meia hora a gente entende todo o contexto, né? Faz a calibragem, ok, isso aqui faz sentido, isso aqui está congruente, então vamos para esse lado. Às vezes o cliente não sabe, eu quero entrar no marketing pessoal, eu faço isso, no marketing digital eu faço isso e isso, quero ganhar dinheiro assim, assado, mas tá incongruente, tu sabe que não vai dar jogo, então tu tem que alinhar essas questões antes, tá? Dito tudo isso, também a gente segue, né, com o quarto passo, de como estruturar essa organização de sucesso, né? Que tantos cursos a gente tem aí, né? Alavanque, ganhe dinheiro, tem resultado, duplique seu faturamento, faça aí aconteça, né? Mas na verdade eles estão te ensinando uma receita de bolo sobre como organizar isso aqui, tá? Tudo isso aqui. Alguns e outros, né? Cada um na sua linguagem, cada um no seu olhar, tudo é válido, né? Só tenta organizar tua cabeça para não se confundir, porque tem tanta gente falando sobre essas coisas, porque realmente é isso, realmente é importante, tá? Esse processo de autoconhecimento, esse processo de propósito, esse processo de autovalidação, né? Esse processo de amor próprio te traz tudo, todos os recursos que você precisa aí para alavancar. Então, eu te desejo um feliz 2025, estamos aqui contigo nessas estratégias, siga, amanhã temos um passo a mais que nós vamos comentar, e que você vá colocando aí seus insights num papel e organizando a sua
trajetória, a sua caminhada, a sua jornada do herói ou da heroína. Até amanhã, faça um excepcional dia, tenha uma excelente quarta-feira.